Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo de volta. E agora, dando continuidade à parte de loops, a gente vai entrar no loop mais importante também, que é o loop do for. A gente vai entender esse fundamento em relação ao while, tá? Então, antes de entender para o for, antes de a gente começar a escrever for, a gente precisa primeiro entender o que são sequências e ranges. A gente vai entender primeiro essa parte de sequências, que a gente chama também de ranges. Então, declarar um range é uma sintaxe um pouquinho diferente, mas ela é fundamental para a gente fazer. É semelhante ao slices que a gente fez com array, tá? Então, eu vou declarar aqui um range que vai de 0 até 5, tá? Quando eu especifico assim, eu estou chamando que é um range inclusive, tá? Se a gente imprimir aqui esse range, a gente vai usar um range exclusivo que vai de 0 até 5. Agora, se a gente especificar esse mesmo range de 0 com sinal de menor aqui, ó, 0, 3 pontinhos e o menor 5, nesse caso a gente vai estar criando, dois pontinhos e um menor, a gente vai estar criando um range que vai de 0 até 4. Nesse caso aqui, ele não vai necessariamente contar, né, o último índice, ele não vai contar, nesse caso aqui, o 5. Então, aqui a gente chama de inclusive, eu vou criar um outro aqui, chamado de R, e esse aqui é o exclusive. Você vê que ele até fica roxa, porque aqui ele exclui, né? Ele exclui o índice 5 no caso aqui, tá bom? Então, essa é uma diferença que a gente vai começar a abordar para a gente fazer loops aqui dentro. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos começar declarando uma variável chamada de limit, a gente também pode usar variáveis para isso, chamada de 5, e a gente vai criar um range, eu vou chamar de RG, que vai de 0 até o limite, tá? Ou a gente pode utilizar também o conceito do menor até o limite. Poderia especificar também dessa forma. Então, qualquer informação que faça um range, mesmo que você guarde uma variável, ele vai conseguir acessar para você controlar ela, tá? E o for, ele é controlado por esse range. Então, é por isso que é importante a gente entender essa parte de range para a gente controlar o for. Então, vamos lá. Vamos guardar uma variável chamada de sum para a gente começar a somar números e identificar eles aqui na contagem. Vamos guardar outra variável chamada de count, que vai ser o nosso contador. E a gente vai fazer o seguinte, vamos declarar um for i, então a gente vai declarar um inteiro, né, um índice, in, e a gente vai especificar aqui o nosso range, tá? Então, como que a gente vai especificar o nosso range? Igual a gente especificou ali atrás, por exemplo, o i até o count. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou executar um bloco de código onde ele vai do 1, talvez, vamos especificar 1, vai, do 1 até a contagem que a gente especificou até aqui. O contador eu vou colocar como 10. Então, ele vai fazer de 1 até 10. Chegando no 10, a gente vai imprimir e somando com o contador. Então, vou somar aqui o i e vou imprimir a soma. Vamos ver o que ele fez aqui. Então, ele retornou 55. Por quê? Se a gente somar 1 com 2, com 3, com 4, com 5, 6, 7, 8, 9 e 10, a gente tem o resultado de 55. Então é importante a gente entender ranges primeiro. Agora, essa variável i aqui ela é uma variável imutável, tá? Ou seja, ele é um let. Se a gente tentar trocar ele aqui durante o bloco de execução, por exemplo, vamos trocar aqui para 20, ele não vai deixar porque o i ele é um let por padrão. Então, esse i aqui que a gente usa nos fors é só para conceito de contagem, é só para a gente conseguir sair dentro do bloco de código dessa contagem, tá bom? Se eventualmente a gente quiser fazer um loop e não ter necessariamente que utilizar o i, a gente não quer utilizar o i, a gente pode, a gente precisa executar o underline que a gente fez igual na aula de tuplas, tá? Então, vou fazer um for
que vai do 1 até o count, e aqui eu vou imprimir, por exemplo, a palavra oi. Então, nesse caso, eu estou ignorando o contador. Para mim, não importa o contador, porque eu não vou estar utilizando o contador nesse caso aqui. Então, ele vai imprimir o oi por aí a quantidade de vezes até a contagem terminar. Então, aqui eu vou ignorar o índice, tá bom? A gente faz dessa forma. Agora, se eu quiser especificar alguma condição para que ele faça essa impressão, por exemplo, eu quero especificar que ele só entre nessa contagem quando o contador for maior que 50. Então, nesse caso, se eu tentar imprimir a frase oi, ele não vai imprimir porque o meu contador máximo que eu declarei aqui em cima, ele é 10, ele não é maior do que 50. Então, a gente usa o where também dentro de force para conseguir fazer condições dentro dele. Por exemplo, imagine um outro cenário. Imagine que a gente queira imprimir somente números primos, números pares, na verdade. A gente quer imprimir só números pares dentro de uma condição. Para a gente identificar o número par, a gente usa um operador diferente que é chamado de módulo, tá? O que é o operador módulo? O operador módulo é o operador de resto de divisão. Por exemplo, 5 com módulo 2, qual que é o resultado? 5 dividido por 2 vai sobrar 1. Então, é sempre o resto da divisão, tá? O módulo é o resto da divisão. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai utilizar o módulo com 2 para a gente descobrir se é um número par ou se é um número ímpar. Então, por exemplo, 6 módulo 2 vai dar 0. Por quê? Porque não vai restar nada na divisão, não resta nada nessa fórmula aqui matemática. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. For, a gente vai pegar o índice indo de 0 até o nosso contador, onde o i, que a gente está incrementando, e ele vai fazer isso aqui para a gente, vai ser um módulo de 2 igual a 0. Então, essa condição vai ser suficiente para que ele execute o bloco de código interno ou não. Então, eu vou imprimir aqui o próprio i. Vamos imprimir o i por enquanto. Então, imprimindo o i, a gente imprimiu 2, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Por quê? Porque o meu contador vai até 10. Se eu quiser imprimir um índice mais uma frase, a gente usa a própria frase, por exemplo, índice é. E a gente usa um operador padrão aqui dentro da string para juntar uma propriedade, uma outra variável dentro dessa string. A gente usa o barra invertido, né? E os parênteses aqui dentro. Então, aqui dentro a gente pode especificar uma variável que a gente quiser. No caso, o i, então ele vai imprimir essa frase sempre aumentando o seu contador. Então, tá lá, o índice é 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Então, o for é a maior diferença gritante que a gente tem em relação ao while é que o for a gente pode entender que ele precisa de uma sequência, ele precisa de um range para que ele funcione, diferentemente do while. O while você dá essa condição para que ele saia. Aqui automaticamente o for você pode utilizar o próprio índice dele ou não, caso você não queira utilizar, tá? Sempre utilizando o where nesse caso, para você ter a referência do índice que você está acessando. Isso aqui é importante porque, vamos supor, você está criando uma lista de contatos e você quer enumerar essa lista de contatos. Então, a melhor solução nesse caso seria usar o for e ir imprimindo o índice da sua lista de contatos para você saber aí qual que é o elemento e em qual índice que ele está armazenado. Então, a gente também usa muito o for na programação do iOS, programação do macOS, ou seja, qualquer coisa do contexto aqui da Apple, para criar aplicações usando a linguagem do Swift, tá bom? Então, pratique, ponha a mão na massa, faz os seus testes, faz os seus códigos utilizando aqui o for para você se familiarizar e crie os seus próprios exemplos utilizando essa linguagem, tá bom? E não esqueça de testar o seu range também para você entender, tá bom? Vamos fazer o outro range aqui só para a gente terminar a aula. Vamos fazer um for aqui, ó. Vamos fazer um for i indo de 0 até 10. Vamos imprimir aqui a mesma instrução. Vou chamar ele de index.
Aqui 10 não, vou pôr só 5, tá? Vamos imprimir aqui, então ele vai de 0 até 5. E vamos usar o sinal de menor no lugar do último ponto aqui, para ver até onde ele vai. Então ele vai de 0 até 4. Então esse sinalzinho aqui é para ele excluir o último índice e aqui é para ele incluir o último índice, tá bom? Então essa é a diferença, é assim que a gente trabalha com range e por isso que ele é importante para a gente utilizar em condições do for também. Tá bom? Então, se você gostou, clique no gostei, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações caso ainda não seja inscrito e também não tenha ativado, verifique se está ativado, porque é importante caso o YouTube eventualmente tire sua notificação. E não esqueça também de compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda bastante aqui no meu trabalho pelo YouTube, tá bom? E veja aqui na descrição desse vídeo outras informações, outros vídeos também de desenvolvimento de aplicações iOS. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima aula.